sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática, Gabaritando e Intermate. Professor, você está maluco? Calma. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. É isso mesmo, você está conectado aqui agora no projeto Colégio Naval IPCAR. Lembrando que eu estou com a parte de geometria nesse projeto. Esse projeto vai ser uma playlist, está sendo já uma playlist que todos os sábados os conteúdos de álgebra, aritmética e geometria estão sendo postos lá no canal Intermate, e a parte de geometria vai estar sendo replicado para o meu canal. Tá ok, pessoal? Então, professor Edinho, aritmética, professor Mário Lima, álgebra, e comigo, geometria. Então, vem comigo aqui. Questãozinha da IPCAR, tá bom? 2007. E ela diz o seguinte: nas figuras, o valor de alfa mais beta é... Aí ele traz os dados, né? Aqui, que vocês vão reparar que esses dados aqui é somente referente a esse triângulo aqui, né? E aqui ele só dá esse ângulo de 90, esse ângulo de 40, esse ângulo de 15 e pede o beta. E aqui é o seguinte, ele dá esse ângulo de 80, ele dá esse ângulo de 60 graus e dá esse ângulo de alfa, que é o que ele quer descobrir. Tá, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Ele tem as opções, né? A 25, a B 30, C 40 graus e D 35 graus. Bom, pessoal, vamos começar então. O primeiro dado é o seguinte: AM, o segmento AM, ele é congruente ao segmento AP. Professor, mas na figura aqui não está igual. Aí eu me aproprio de uma frase de um matemático chamado Henri Poincaré. Faleceu em 1912, um francês, é um dos matemáticos contemporâneos mais expoentes que nós temos. E ele disse o seguinte: a geometria é a arte de raciocinar corretamente figuras desenhadas incorretamente. Então, eu me apropriei dessa frase para justificar aqui que esse desenho aqui ele não condiz com a realidade, está fora de escala, mas o importante são os dados e o que a gente vai raciocinar com esses dados. Bom, vamos lá. A M, né, é igual a AP. Então, a gente vai colocar de modo aqui que a gente consiga, na hora da prova, identificar quais são os lados que são congruentes, para a gente, né, oposto aos aos lados congruentes, nós teremos ângulos congruentes. Então, se eu tenho 80 graus aqui, note que o triângulo PAM, ele é isósceles. Se ele é isósceles, pela lei angular de Thales, soma dos ângulos internos vale 180 graus, eu tenho 80 aqui, então esse mais esse é 100, só que eles são iguais, então é 50 para cada lado. Então, 50 graus aqui e 50 graus aqui. Beleza, professor? E aí, vamos continuar? Vamos continuar aqui, prosseguindo aqui nas nossas considerações. Outro dado que ele disse é o seguinte: BM, então BM, não importa se é BM ou MB, o segmento aqui não está orientado, é igual a BQ. Então, note que o triângulo MBQ, ele também é o quê? Isósceles. Agora, note o seguinte: o 60 graus ele é ângulo externo do triângulo MBQ. E a gente sabe que o ângulo externo ele vale igual à soma dos outros dois não adjacentes. Ou seja, eu tenho 60 aqui, esse triângulo é externo, esse triângulo aqui é isósceles, então esse ângulo aqui é igual a esse. Se esses ângulos são iguais, a soma deles tem que dar 60. Então é porque aqui é 30 e aqui é 30. Certo? Tá. Vamos continuar trabalhando com as considerações do nosso problema. Note o seguinte, que esse ângulo todo aqui, ele vale 180 graus. Só que eu já tenho 50 e tenho 30. Quanto é que está faltando aqui para mim? Concorda comigo que aqui é os 100 graus? Beleza, professor, tá? Agora ele diz o seguinte: MP
segmento MP é igual ao segmento MQ. Ou seja, o triângulo PMQ também é isósceles. Tá? Então ele fez uma brincadeira aí com esses triângulos aqui. Todos eles aqui são isósceles. Então, aqui é igual aqui. Ok? Bom, se eu tenho um triângulo isósceles, o vértice vale 100 e ele é isósceles, então as bases são iguais. E está faltando quanto? 80 graus. Então, é 40 para um lado, 40 para o outro. Ah, professor, legal. Então a gente sabe que o triângulo APT, ele é retângulo. Por quê? 50 mais 40, 90. Então eu tenho 90, 80, 170. Para chegar a 180 é porque o alfa vale 10 graus. Beleza? Então essa primeira parte a gente já descobriu, que é esse alfa aqui, tá? Agora vamos para a segunda parte, né? Nessa circunferência bonitinha aí. Agora duas coisas que eu quero que vocês... Três coisas que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Eu tenho uma circunferência. Aí eu tenho um ângulo de 90 graus, já desconfia que pode ser que aquela corda, alguma corda ali, pode ser que seja o diâmetro. E aqui no caso, exatamente. A corda AF, ela não é uma simples corda, ela é o diâmetro. Por quê? Esse arco aqui, FA ou AF, ele é o quê? É um arco que está sendo visto pelo ângulo de 90 graus. Isso só acontece quando o quê? A F for o diâmetro da circunferência. E esse ângulo aqui, ele tem um nomezinho. Isso tem que saber, pessoal, tá? Tanto o Colégio Naval quanto o EPICAR. É o ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele vale o quê? Ele vale a metade do arco correspondente, o arco que ele está vendo. Então, justamente, aqui é 90, esse arco aqui é 180. Beleza. Agora, a gente tem que ter uma outra coisa, né? Esse ângulo também aqui, ele é inscrito, né? Esse ângulo aqui, FEC, ele é inscrito. Ele vale 40 graus. Isso quer dizer que esse arco aqui, FC, ele vale o quê? Vale o dobro desse aqui. Então, aqui, vale quanto, pessoal? Vale 80 graus. Tá ok? Tá ok, beleza. Bom, eu tenho FC valendo 80 graus. Quanto é que seria esse arco aqui, CA? Concorda comigo que esse ângulo aqui é inscrito daqui até aqui é 180? Eu tenho 100 aqui, é porque esse arco C até A vale o quê? Vale 100 graus, tá ok? Então, esse arco aqui vale 100 graus. Tá. Professor, mas e aí? E aí é o seguinte, quando a gente identifica os arcos pelos ângulos inscritos, e aí não tem mais o que a gente fazer, a gente parte para as construções auxiliares, né? Traçar novos segmentos, novas cordas que façam com que a gente construa ângulos que estejam vendo o mesmo arco. Professor, não entendi. Tá. O que acontece se eu ligar o ponto C, o ponto E, ao ponto A? Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ele está vendo esse arco aqui, o CA? Ou seja, e se CA vale 100, é porque aqui vale a metade. Mas nem precisava. Se você sabe que isso aqui é um arco capaz de 90, então esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Se eu tenho 40 e esse ângulo aqui a gente sabe que é igual a esse, porque ele está vendo esse mesmo arcozão aqui de 180, aqui era 50. Mas a gente foi construindo aí aos poucos para que a gente massifique essa parte importante, angular aí dos arcos, tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar tracejando novas cordas. Perceba o seguinte, se eu traçar essa corda aqui, ó, a corda CD, você concorda comigo que a corda CD, ela vai determinar um ângulo tal que esteja enxergando
esse arco de 100 o mesmo que esse ângulo está enxergando? Ou seja, esse ângulo aqui é 50. É o arco capaz de 50 graus. Tá ok, pessoal? Professor, tá, mas não estou entendendo ainda. Beleza. Bom, eu vou fechar, eu vou ligar o ponto C ao ponto A, de modo que eu consiga construir o triângulo CDA. E por que você está fazendo isso, professor? Eu quero que vocês entendam o seguinte: esse ângulo aqui, né, o ângulo beta, ele é um ângulo de segmento, né? Perceba o seguinte, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, né? Aqui, né? Esse ângulo aqui, ele também é inscrito, né? Ele está vendo esse arco aqui, da mesma forma que esse também está vendo esse arco aqui. Ou seja, eles são arcos capazes de o quê? 40 graus, tá? Isso aqui, na verdade, era a segunda coisa que a gente teria que ver. É que eu fui falando sobre outras coisas e deixei escapar. Então, aqui vale 40 graus, tá vendo esse arco aqui e esse aqui também, tá? Bom, perceba que nesse triângulo ABC, a gente tem o 40 graus como ângulo externo. E a gente sabe, analogamente a esse problema aqui que a gente fez, que o ângulo externo ele vale a metade, ele é igual à soma dos outros dois não adjacentes, né? Então, se eu tenho 15 aqui, para chegar a 40, é porque esse ângulo aqui vale 25. Ah, tá, professor, beleza. Agora, se você tiver uma boa visão, a gente sabe que este ângulo aqui, beta mais 25, é igual a esse ângulo aqui. Pessoal, não entendi não. Isso aí é o ângulo de segmento. E aí, para a gente entender melhor o ângulo de segmento, eu vou construir aqui uma circunferência auxiliar para explicar a vocês aqui. Não sei se vai pegar o quadro inteiro aí. Bom, eu tenho essa circunferência, tá ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou provar aqui para vocês, na verdade, o ângulo de segmento, uma propriedade importante aqui, tá? Bom, a gente sabe que do centro da circunferência até o ponto de contato é o quê? É perpendicular, né? Beleza. Aí é o seguinte, a gente vai chegar e vai traçar aqui, vai construir aqui um triângulo. E eu estou produzindo aqui uma imagem bem parecida com a imagem que vocês estão vendo aí em cima. Que imagem é essa? Essa imagem aqui, ó, DCA. Tá ok? Bom, isso aqui é raio, certo? E se eu do centro da circunferência até aqui, também vai ser raio. Tá? Bom, olha só que interessante. Aqui o que a gente está vendo ali é o ângulo beta, né? É o ângulo beta. Se eu chamar esse camarada aqui de θ, esse vai ser θ também. Por quê, professor? Isso aqui é o centro da circunferência, né? Esse aqui é raio, isso aqui é raio. Esse ângulo é θ, esse é θ. Esse triângulo aqui é isósceles. Tá, mas e aí? E aí é o seguinte, esse ângulo aqui é 90 graus. Obviamente que esse aqui também é 90 graus. Ou seja, θ mais beta vale 90 graus.
Tá ok? Tá, mas veja bem, se eu chamar esse camarada aqui de alfa, esse ângulo aqui é o ângulo central, ele vale igual, ele é exatamente esse arco aqui. E esse ângulo aqui, se aqui vale alfa, se esse arco aqui vale alfa, esse arco aqui, ele é o dobro desse, porque esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, tá ok? Bom, e daí, professor? E daí o seguinte, olha para esse triângulo aqui, tem alfa, tem teta e teta, ou seja, alfa mais 2θ, ele vale o quê? 180 graus. Se eu dividir tudo por 2, eu vou ter que alfa sobre 2 mais θ é igual a 90. Ah, professor, então isso aqui é igual a isso. Isso aqui então, a gente pode escrever assim, ó, θ mais beta é igual ao quê? Alfa sobre 2 mais θ. Ah, professor, então eu posso cancelar o θ com θ. Então eu tenho que o beta é igual a alfa sobre 2. Ou seja, eu tenho uma tangente, eu tenho uma secante. Esse ângulo formado entre a secante e a tangente, com esse triângulo aqui, formando essa construção geométrica, de modo que eu tenho esse triângulo aqui, esse ângulo aqui ele vai sempre ser igual a esse ângulo aqui do triângulo. E é o que está acontecendo aqui. Note que beta mais 25, ele é igual a 50. E é o que a gente vai fazer, certo? Tira um print aí, que é a demonstração dessa particularidade aí, não sei o que eu posso chamar de lema, né? E tirou um print, ok? Vamos lá. Então, a questão morreu. Porque eu tenho que beta mais 25... Esse ângulo todo aqui, ó, que é beta mais 25, ele é igual a esse ângulo aqui, que é 50 graus, né? Que a gente acabou de demonstrar. Então, beta mais 25 é igual a 50, logo, beta é igual a 25. Bom, eu tenho alfa 10, beta 25, resposta 35. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, fica conectado no canal Gabaritando, Intermate e o nosso canal aqui, Artilharia Matemática. Seja você artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória.